Olá meus alunos, estamos aqui pela MM Mapas e Memorização. Tema de hoje, Processo Civil STJ. Vamos falar do informativo 643 e 644. Vamos aos julgados destes informativos. Primeiro julgado, pessoal, o que o STJ fixou? Olha só, compete à primeira sessão do STJ julgar mandado de segurança contra a portaria do Ministro da Justiça, regulamentando o direito de visita de presos, visitas íntimas de presos, tá? Em penitenciárias federais. Vai competir a primeira sessão e não a terceira. Para o STJ é um tema envolvendo direito administrativo com reflexos constitucionais e não um tema envolvendo direito penal. Portanto, não vai competir ali a terceira sessão do STJ, perfeito? Próximo julgado, justiça gratuita, requerida no recurso e indeferida pelo relator. Neste caso, pessoal, o recorrente deve ser intimado antes de ser decretada a deserção. Então, o recorrente deve ser intimado para realizar o preparo, antes de decretar a deserção, com base no artigo 99, parágrafo 7º do CPC. Tá? Próximo julgado, Fundef, tá? Fundef. Olha que tema importante. Para o STJ é vedada a retenção de honorários advocatícios contratuais, tá? Na cobrança sobre crédito relativo, na cobrança de diferenças do Fundef. Então, o advogado que está patrocinando determinada causa, que vai ali impugnar a questão de diferenças do Fundef, tá? Ele não vai poder reter esses valores do Fundef ali que foram ao final determinados, que foram sentenciados a favor de determinado ente, tá? Não vai poder ter retenção nessas diferenças do Fundef. Por quê? Porque o Fundef ele tem uma vinculação constitucionalmente estabelecida e não pode ser vinculado a nenhum outro fim que não o seu fim propriamente constitucional fixado, que é ali fomentar de certa forma a educação, ok? Olha só. Neste caso, não vai aplicar o artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8906. Perfeito? Próximo julgado, Astrentes, tá? Que o STF vem fixa. A súmula 410 do STJ continua válida mesmo após a Lei 11.232 e 11.382. E mesmo após o novo CPC. É que o STJ até entra um pouco decidiu de maneira contrária até aquilo que a doutrina fixava, que, de acordo com boa parte da doutrina, após o novo CPC não seria válida essa súmula, ok? No caso de obrigação de fazer e não fazer, perfeito? Vamos lá, o que essa súmula fala? Que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, para a cobrança de multa. Então, para o STJ, obrigação de fazer e não fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, tá? Para aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, tem a obrigação de fazer e não fazer, a intimação do devedor pelo descumprimento tem que ser pessoal antes de eu fixar a multa. Intimou pessoalmente, aí sim eu posso ter a fixação de multa, ok? Próximo julgado, agravo de instrumento, decisão interlocutória que rejeita a ocorrência de prescrição e decadência, decisão interlocutória que rejeita a ocorrência de prescrição e decadência é decisão de mérito. Consequentemente, enseja agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 2 do novo CPC. Tá, pessoal, ainda envolvendo agravo de instrumento. Em caso de urgência, é devida a regularização da representação processual do autor agravante, em segunda instância, a partir do translado do instrumento de procuração. Olha só, a ser juntado na origem, no prazo assinado em lei, que é 15 dias prorrogável, tá? Olha só, pessoal, isso está lá no artigo 104, parágrafo 1º do novo CPC. Próximo julgado, execução, tá? O STJ vem e estabelece que é possível a acumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução, tá? Com a verba arbitrada na própria execução. Aqui é vedada, aqui no caso a gente está falando de execução contra a fazenda pública e vai aplicar como regra geral, tá? Sendo vedada a compensação. Lembrando que os embargos tratam-se de, a bem dizer, de uma ação autônoma e não de um recurso. Então é vedada essa compensação, perfeito?
Ademais, os honorários pertencem ao advogado. Perfeito, pessoal? Foi isso que o STJ vem e fixa. Próximo julgado, execução fiscal. Execução fiscal. É necessário instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. Na execução fiscal, caso a Fazenda Pública exequente pretenda alcançar pessoa jurídica cujo nome já está na CDA, ok? Isso, pessoal, obviamente após um regular procedimento administrativo. Também ali com base no artigo 134 e 135 do CTN. Não vai ser necessário instaurar aí um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, vai ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Na execução fiscal, quando a Fazenda Pública exequente pretenda alcançar pessoa jurídica do mesmo grupo, veja bem, cujo nome não consta na CDA e nem vai se enquadrar ali em um dos requisitos, em um dos casos do artigo 134 e 135 do CTN, ok? Próximo julgado, difusos e coletivos. O que o STJ vem e fixa? Olha só, transportadora pode ser condenada em ação civil pública a não trafegar com excesso de peso nas rodovias, tá? Sob pena de multa civil, tá? Sob pena de multa. Olha só, e ser condenada a pagar indenização por danos morais coletivos e danos materiais, ok? Isso que o STJ fixou. Então a transportadora pode ser condenada à obrigação de não trafegar com excesso de peso em rodovias e ser condenada por um dano moral coletivo, tá? E dano material, ok? Isso em sede de ação civil pública. Próximo julgado, já no informativo 644. Intimação aqui, pessoal. É válida a intimação, o tema central é a intimação, e aí o STJ diz, ó, é válida a intimação da empresa de Correios e Telégrafos na pessoa do advogado cadastrado, tá, no Poder Judiciário, ok? Então, é válida a intimação do advogado cadastrado, não sendo necessária a intimação em nome da entidade, ok? Isso que o STJ vem e fixa aqui, bate mais uma vez o martelo nessa tese jurídica. Próximo julgado, agravo de instrumento. Não é cabível, pessoal, agravo de instrumento contra decisão interlocutória. O STJ vem fixo, ó, não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com despesas de estadias, tá? O dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto de busca e apreensão, tá? Objeto de busca e apreensão, por exemplo. Trata-se aqui, pessoal, trata-se de decisão, na verdade, o STJ vem e fala que trata-se de decisão que diz respeito aos aspectos externos relacionados com a executoriedade, não com a tutela provisória em si, tá? Então, essa obrigação de pagar ali a locação, digamos assim, daquele espaço em que o bem imóvel vai ficar apreendido, tá? Relaciona-se com aspectos externos, tá? Não relacionados, tá? Com a própria executoriedade, ou seja, não tem uma ligação com a tutela provisória em si. Então eu não vou ter o cabimento de um agravo de instrumento. Foi isso que o STJ vem e fixou, tá? Essa decisão aqui, pontualmente, eu recomendo a leitura completa dela, ok? Para concursos públicos, recomenda-se a leitura completa. Próximo julgado, pessoal, próximo julgado. Olha aqui, só antes de passar para o próximo julgado, este caso que eu acabei de falar não vai enquadrar no artigo 1015, inciso 1 do CPC, ok? Próximo julgado. Cabe agravo de instrumento, tá? O STJ vem fixo, ó, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, tá? Isso cabe. Não vai caber este recurso contra a decisão que admite o litisconsorte, tá? Que mantém o litisconsorte, ok?
Próximo julgado, suspensão de segurança. Formaliza-se a suspensão de segurança com a simples petição, dirigida ao presidente do tribunal. Então, a formalização da suspensão de segurança é uma simples petição dirigida ao presidente do tribunal. Próximo julgado, tema envolvendo conexão. Vínculo de conexão a justificar a reunião de medidas cautelares está vinculado com a identidade de objeto e ou de causa de pedir. Identidade de objeto e ou de causa de pedir, existente entre as ações principais, tá? Então, o vínculo de conexão, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, isso é importante. O vínculo de conexão, tá? O vínculo de conexão a justificar a reunião de medidas cautelares está vinculado com a identidade de objeto e de causa de pedir, ou da causa de pedir, existente entre as ações principais. Foi isso que o STJ fixou. Ok, pessoal? Olha aqui, esse foi um julgado bastante longo, esses dois julgados, tá? Envolvendo aí o tema processo civil. A gente tentou resumir da melhor forma possível para você materializar isso de uma forma que seu cérebro consiga captar a informação e lembrar na hora da realização da sua prova do seu concurso público. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe e vamos juntos alcançar o seu sonho.